Então, ao descerem do monte, Jesus orienta Pedro, João e Tiago para não dizerem a ninguém o que eles viram na questão da transfiguração, até que, segundo ele, o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Mas Pedro, tomando a frente, faz alguns questionamentos, principalmente em relação a Elias. E Jesus dá uma resposta que tem um significado muito grande para todos nós, principalmente relativo às questões de João Batista, trazendo explicações que vão engrandecer e muito a nossa vida. Quer saber sobre isso e muito mais? Venha conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus, se tratando de um vídeo de apenas 15 minutos, onde nós vamos abordar uma parte do Evangelho, porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. Venha conosco. E um agradecimento a todos, estamos aqui novamente no nosso estudo sequencial, hoje no capítulo 17, versículo de 9 a 13. Um versículo, conforme nós já dissemos na introdução, é muito importante para que nós possamos extrair questões dele, aonde principalmente é dito sobre questão até mesmo da reencarnação em si. E nós vamos trabalhando isso de uma maneira um pouco mais profunda, porque aqui tem duas partes que nós devemos saber muito bem distinguir em si. Se você está chegando hoje nesse nosso estudo, apesar de ser um estudo sequencial, não vá lá na playlist de imediato e coloque o dia, os estudos, não. Fique nesse vídeo, a grandiosidade do Evangelho é justamente que você poderá pegar uma parte do Evangelho, extrair dele a essência, engrandecer a sua vida. Mas estudar em sequência é muito importante também. Aí você, depois que acabar esse vídeo aqui, se você gostar, curte ele, compartilhe com alguém que você queira estar ali junto, porque temos que unir corações nos estudos em si. E aí você vai na playlist no canal do NEP Honório Abreu e coloque em dia esses nossos estudos. Estudar o Evangelho realmente é mergulhar no amor do Cristo, porque nós estamos justamente aqui alicerçando os ensinamentos do Cristo no engrandecimento do nosso espírito. E isso é o principal em si. Comente também no vídeo o que você está achando, o que você achou dessa parte e principalmente da onde você está falando, para nós termos uma dimensão de o tanto que esse estudo abrange várias pessoas em si. Hoje em si, então, nós vamos para um primeiro momento dessa passagem, onde Jesus, ao descer do monte, Jesus ordenou para quem? Na questão da transfiguração, estava Pedro, Tiago, maior, e João, irmão de Tiago. E ali nós vimos no vídeo anterior que Jesus traz uma questão fundamental, que é essa dessa transição e também da questão realmente dele estar o tempo inteiro em contato com o plano espiritual, porque ele estava ali com Moisés em si e também trabalhando em si. E isso é muito importante, porque nós vamos vendo que o rosto dele transpareceu e transfigurou, e apareceu Moisés e Elias. E aí depois, nessa passagem em si, trabalha muito bem essa questão de Elias, porque ele começa assim: não conteis a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Então Jesus já tinha o conhecimento. Se ele está falando aqui ressuscite dos mortos, já estava aqui alguns dias da questão do seu flagelo em si, do seu sofrimento, da paixão de Cristo, chegando até sua morte física. E ele sabia que ele iria demonstrar ali a sobrevivência em si. E ele fala: não dizeis. Por que que ele fala sobre isso? Isso é o primeiro ponto que nós devemos abordar aqui. A recomendação de Jesus aos... Isso está no Evangelho Redivivo, livro 2, tá? A recomendação de Jesus aos 3 apóstolos de nada comentar a respeito dos acontecimentos que presenciaram demonstra a prudência do mestre, para não exaltar ainda mais os ânimos que seus ensinamentos provocavam no meio das autoridades religiosas e entre o povo. Ele sabia que a sua condenação pelo clero dominante estava próxima.
Assim, fazia-se necessário manter um certo nível de harmonia espiritual. Emmanuel, aí ele traz aqui uma questão de um texto de Emmanuel. Isso é muito importante dentro de si, porque Jesus, tendo conhecimento ali do que seria, o que ocorreria com ele, ele não queria inflamar muito ainda a perseguição, porque ele sabia que ainda tinha um caminho em si. Então ele fala assim: não conteis a ninguém isso, até que. Isso que Emmanuel traz para nós. Ele não estava falando para esconder, para mentir, nem nada. Ele estava só querendo que chegasse no tempo correto, que chegasse no momento certo. Emmanuel fala no livro Caminho, Verdade e Vida, editado pela FEB em si, no capítulo 128, ele traz o seguinte: se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato com a esfera espiritual. É o próprio Mestre Divino quem nolo exemplifica. Tendo conduzido Tiago, Pedro e João às maravilhosas revelações do Tabor, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros, junto de gloriosos emissários do plano superior, recomendou solícito: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. O mestre não determinou a mentira. Entretanto, aconselhou-se guardasse a verdade para a ocasião oportuna. Cada situação reclama certa cota de conhecimento. Sabia Jesus que a narrativa prematura da sublime visão poderia despertar incompreensões e sarcasmos nas conversações vulgares e ociosas. Não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Se guardas contigo preciosa experiência espiritual, indubitavelmente poderás usá-la todos os dias, utilizando-a em doses apropriadas, a fim de auxiliares a cada um dos que te cercam na posição de particularizada em que se encontram, mas não barateeis o que a esfera mais alta te concedeu. Entretanto, há dádivas, as incompreensões criminosas, porque tudo o que se conquista do céu, a realização será intransferível. E aí nós vamos vendo que, nessa primeira parte, Jesus ele traz justamente sobre isso. Ele fala: não conteis para ninguém, para não inflamar a questão do povo. Mas aí vem a segunda parte. Os discípulos perguntaram: por que razão os escribas dizem que é preciso que primeiro Elias venha? Respondeu-lhes Jesus: certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. E aí eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá da parte deles. Ou seja, Jesus adverte que, conforme ali Elias sofreu, que eles fizeram tudo, e aí, então os discípulos, olha que importante, no versículo 13. Então os discípulos entenderam que se referia a João Batista. Mas olha que importante. João Batista seria Elias? Isso é uma questão muito de se mergulhar aqui, porque é uma questão muito exemplificativa. Jesus não deixa margem de dúvida. Ele fala: Elias já veio, mas fizeram tudo com ele. E aí os discípulos então entendem que ele estava falando de João Batista, que seria Elias em si. No Evangelho dos Humildes, Eliseu Rigonato, no capítulo 17, ele traz o seguinte: Jesus faz não só alusão direta à reencarnação, como afirma que João Batista, recém-desencarnado, João Batista tinha sido executado, tinha pouco tempo, naquele período que está nesta passagem em si. Era a reencarnação do profeta Elias, como consta com clareza nessas informações dos mestres. Os discípulos perguntaram por que razão os discípulos. Aí ele repete aqui em si, né? Veio ao contrário, o Filho do Homem. Então os discípulos, dizendo que Elias, Jesus demonstrava aqui. Aí ele arremada assim:
dizendo que Elias já viera, Jesus demonstrava a seus discípulos a reencarnação dos espíritos, os quais se reencarnavam periodicamente, não só para progredirem e saudarem o passado culposo, como também para desempenhar tarefas em benefício da coletividade, ou seja, em missões em si que eles trabalham aqui. Isso é algo muito de se analisar, principalmente de um ponto de vista fundamental e grandioso, porque é uma passagem que realmente despertam dúvidas em si. Mas nós vamos fazer uma analogia com outra passagem que até Kardec trabalha isso também para nós em si, no Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui no Evangelho Redivivo, voltando no Evangelho Redivivo, no livro 2, fala assim: a reencarnação é sempre objeto de referências do Cristo. Já vimos em estudo anterior, no tema 38. No Mateus 11, 12, 15. Nós temos esse vídeo, nós já passamos por ele aqui em si. Que Jesus afirma: e desde os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que haveria de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí arremata que o Evangelho redivivo. Nesse texto, como o atual, a ideia da reencarnação persiste. E ele ainda fala: o codificador analisa de perto o assunto. Aonde que Kardec trabalhou sobre isso? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 11, na página 64 a 65, Kardec diz assim: não há aí figura nem alegoria, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quiserdes compreender o que eu digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus se referia à época em que João vivia com o nome de Elias. Depois acrescenta: ouça quem tem ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu dizem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. É uma parte muito importante, onde nós vamos vendo realmente que é trabalhado essa questão tanto de questões de reencarnação ou não. Alguns estudiosos, nós temos que colocar aqui várias correntes, que se trata de um estudo mais assim, em geral, onde nós não queremos colocar tudo como verdades absolutas. Isso é uma das coisas mais grandiosas que nós aprendemos dentro dos domínios das questões espíritas, é não termos dogma, não termos rituais, não termos questões fechadas. Kardec sempre falava para nós tentarmos buscar evoluirmos, e aí traz aquela tríade: filosofia, ciência, religião. Você tem que estar sempre buscando ali o saber, o engrandecer, o amor em si. Então há várias questões de correntes também que fala que ele falava de um sentido alegórico, que João Batista tinha o espírito de Elias, que João Batista realmente trazia ali uma verdade que era também como se fosse a figura do grande profeta Elias. Isso em si também não pode ser retirado e ser alicerçado como uma mentira em si. Nós estamos trazendo aqui alguns estudos. Cabe sim a questão da reencarnação, mas cabe sim o entendimento também que há ali aquele afé e aquele amor. Então, nós vamos trabalhando sobre isso, trazendo essas pequenas partes, mas nós queremos que você aí de casa, também se aprofunde no estudo do Evangelho. Isso que nós queremos. Então, terminando essa parte aqui, você se engrandecerá um pouco mais, mas é bom você ler, você realmente tentar absorver o Evangelho, você tentar entender, você tentar realmente conversar com o nosso Pai Celestial diretamente, porque essa questão é muito íntima. Nós trazemos alguns textos, nós trazemos alguma forma, mas a forma de você conversar com Deus está dentro de você, porque é ali que está o reino de Deus.
Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com alguém que você ama e comente o que você está achando desse nosso estudo e, principalmente, o que você achou dessa parte da onde você está falando. E até o próximo estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Fiquem em paz.